Boa tarde para vocês. Bem, agradecer o espaço, né, o sindicato, a associação, e lembrar sempre que a gente tem a origem do movimento sindical e vir aqui não é uma deferência, é um compromisso e que a gente, desde quando esteve aqui na campanha ou antes, quando a gente passava aqui para falar da organização dos trabalhadores, a gente sempre disse que a gente vai voltar, vai prestar contas, vai dizer o que está acontecendo. Acho que isso é determinante e fundamental para que nós tenhamos a transparência e tenhamos a tranquilidade necessária para ter no nosso fundo de pensão, nas nossas organizações, seja na federação, no sindicato, na associação, saber que estamos bem representados. Tem 1 bilhão, o BET continua pago, as contribuições continuam suspensas e nós temos 1 bilhão para ver o que faz com ele, sobrando, superávit. Então nós temos 102, quase 103 bilhões de reserva matemática, temos 25% disso, 26 bilhões de reserva de contingência e, além disso, nós temos 1 bilhão e 7 milhões de reais. Tem 7 ainda, tem 7. Então tem 1 bilhão e 7 milhões de reais que nós precisamos, que é a reserva especial para revisão de plano. Quais são os problemas disso? Não é acumulado, não existe acumulado, tá? Então você vem, ano passado, ano de 2011, teve 300 milhões, isso não se soma. Você segue o ano, a verdade é 2010 teve superávit, 2011 teve superávit, 2012 teve superávit. Nós fechamos um ciclo de 3 anos com superávit. Diz a norma que obrigatoriamente nós temos que destinar esse recurso. Neste momento, este recurso é de 1 bilhão. Tá? Quando a gente vai discutir a distribuição desse recurso, nós vamos cair num outro problema, que é a famigerada Resolução 26. Que diz, diversas coisas lá, diz qual é a tábua atuarial, diz qual deve ser a taxa de juros, e diz também que o patrocinador tem direito, lá está dito assim, que o montante deve ser distribuído na proporção da contribuição. Ou seja, o patrocinador diz, eu contribuo com 1, você contribui com 1, então metade é meu. Então essa é a briga nossa com o banco. Ele pode ir lá na Previ, parar um caminhão lá e pegar 500 milhões? Não, não pode. O Banco do Brasil tirou dinheiro da Previ até hoje? Não, não tirou. O que aconteceu então? Então tem um dinheiro contabilizado, se vocês olharem o balanço da Previ, está lá contabilizado, que tem um dinheiro lá, que é para a utilização do banco na Previ. Não pode tirar o dinheiro de lá. O que o banco fez no balanço dele? Aí é complicado. Então o banco, inclusive, recentemente ele fez um movimento em que o banco estava trabalhando com uma taxa atuarial de 6,8%, enquanto na Previ é 5%. O banco fez os cálculos com uma tábua de mortalidade até 83, e nós trabalhamos até 2000. Até 2000 é mais conservadora, pressupõe que as pessoas viverão mais. Então, tinha tudo isso. Este ano, de 2013, por força de uma mudança na legislação, a CVM 600 mudou, acho que a CVM agora é 679, não tenho certeza, diz que o banco não pode mais fazer isso. Vai diminuir o lucro do banco? Não, vai mexer no patrimônio do banco. Ao mexer no patrimônio do banco, tem impacto em Basileia. Então o banco pode ter o seu patrimônio diminuído em até 4 bilhões de reais, talvez um pouco mais. Se diminuir isso, significa que ele pode emprestar menos recursos. Não tenho noção aqui exatamente do impacto, até porque ele deve fazer outros movimentos, captação do exterior, tal, então talvez ele zere esse impacto. Mas vai ter um impacto por causa do tipo de contabilização que ele vinha fazendo. E, estranhamente, agora, ele está dizendo que ele vai usar a taxa atuarial de 4,3. Mas então por que ele usava
ponto e meio, 2 pontos acima, 2 pontos e meio acima. Mas ele continua com a tábua até 83, o que é um problema. Enfim, eu estou dizendo isso porque quando o Altair fala aqui da ANAPAR, disso tudo, existe um fórum, né, que já foi criado há algum tempo pela ANAPAR, que é o Fórum Nacional dos Participantes em Fundos de Pensão. E dos diversos debates que aconteceram nesse fórum, foi tirado uma série de propostas que se transformou no projeto de lei parlamentar, projeto de lei 161/2012, de autoria do deputado Ricardo Bezoim. O que acontece, né, eu até hoje tive um debate de manhã com um companheiro que falou assim, esse projeto de lei é uma porcaria, porque lá não está escrito que acaba com o voto de Minerva. Eu falei, então, não está escrito, lá está escrito que altera-se o artigo tal da lei 108, da lei 109, que não poderá ninguém ter voto de qualidade, ou seja, está dizendo que acaba o voto de Minerva. Também está escrito lá que em caso de superávit, todo ele deverá ser destinado à melhoria do plano, portanto não pode ser destinado para o patrocinador, então acaba com a resolução 26. Não é o nosso caso na Previ, mas diz que tem que ser paritário a administração, tem que ser paritário os conselhos. Então eu estou dizendo isso porque eu acho importante que vocês acompanhem esse projeto. Entra lá no site da Câmara, câmara.gov.br, pode procurar por deputado ou pelo projeto de lei 161/2012, vocês podem pedir para acompanhar, deixa o e-mail, vocês recebem cada vez que tem um movimento, mas mais importante, Alarcão, FINAD, a associação, o sindicato, a federação, fazer o famoso lobby. Os nossos patrões são excelentes para fazer lobby, e nós esquecemos disso. Vamos lá falar com os nossos deputados. Quem são os deputados federais do Paraná? Tem algum deputado do Paraná que está na Comissão de Seguridade Social e da Família? Se tiver, vamos falar com ele. Esse projeto está nesta comissão. É nas comissões que se definem os projetos, não é no plenário. É no relator que a gente define um projeto. Está com o deputado Rogério Correia, que é de Sergipe. Então vamos mandar e-mail para eles, vamos procurar os nossos deputados e falar, nós queremos que aprove esse projeto de lei. Que acaba com a resolução 26. Acaba com o voto de Minerva. E esse projeto foi gestado, foi escrito por participantes de fundos de pensão, da Previ, da FUNCEF, da Petros, da Sistel, da Telos, Real Grandeza, uma série de fundos de pensões. Então vamos cerrar fileiras nisso, porque senão os nossos patrões, que muitas vezes passam anos sem nos pagar hora extra, e quando paga quer que os nossos fundos de pensões paguem as horas extras, vão lá e falam, liquida esse projeto, e ele é liquidado. Então é importante a gente fazer esse movimento para que a gente possa ser vitorioso. Os bancos incorporados. Banco incorporado, eu sou um que posso falar com tranquilidade, que eu participei da negociação dos 3, do BEP, do Piauí, do BESC, Santa Catarina, e da nossa Caixa em São Paulo. Eu era da Contraf e era coordenador da comissão de empresa quando aconteceram essas incorporações. Nós, do movimento sindical e os diretores eleitos, nós defendemos que todos que são funcionários do Banco do Brasil têm que estar dentro da Previ e têm que estar dentro da CACIM. Esse é o nosso entendimento. O banco não tem o mesmo. Não tem por quê. Por exemplo, no caso do Economos, que é da nossa Caixa, existe já uma pendenga lá no plano de aposentadoria de um saldamento que sobrou uma dívida lá de 80 milhões de reais que ninguém sabe de quem é. E que eles estão fazendo uma forma de quitação disso. O principal problema do Economos está no plano de saúde. Diferentemente de nós da CACI, Banco do Brasil, então nós, quando aposentamos, nós continuamos pagando 3% e temos o nosso plano de saúde vitalício. No Banco Nossa Caixa, no Economos, quando se aposenta,
o banco deixa de ter compromisso e o trabalhador entra numa coisa que eles chamam lá de tabela, conhecido como FEAS, Fundo Econômicos de Assistência Social, FEAS. E ele paga um valor que não é pequeno. Então eu tenho um exemplo de um colega meu, foi dirigente sindical comigo, que ele se aposentou, ele tem um benefício do Econômicos de R$ 1.600 e o plano de saúde do Econômicos para ele e para a mulher é R$ 1.200. Ao trazer esse pessoal para o plano da CACI, o banco tem que fazer o aporte atuarial disso, que dá um valor pequeno, uma coisa em torno de 12 bilhões de reais. Considerando que o patrimônio líquido do banco é 54 bilhões, nós estamos falando de 20%. 20%. Pouco mais, é 20%. Pouco mais. Que o banco tem que fazer o aporte atuarial disso. Então, o banco não quer trazer de jeito nenhum. O problema na FUSESC, do BESC, não é esse. Na FUSESC o problema são as demais empresas que são patrocinadoras. E aí esse pessoal que cria dificuldade. De qualquer forma, no próximo dia, creio que é 7 de abril, sabia aí? Deve ser dia 7 de abril, tem uma audiência, Ministério Público do Trabalho, em Brasília, em que a Previ comparece, mas a gente comparece como parte. Quando a gente é perguntado, a nossa resposta é: nós estamos esperando a decisão do patrocinador. Porque a decisão da diretoria é que a diretoria não tem decisão sobre isso. É o patrocinador que vai... porque vai empatar tudo lá. São 3 eleitos, 3 indicados, como o banco não quer, os 3 votam contra. E nós votamos a favor e empatou. Portanto, não tem posição da Previ. Mas a ANAPAR está presente, o Zé Ricardo Saceron tem acompanhado, a Contraf está presente, o Sindicato de Brasília, o Sindicato de São Paulo, são partes, e o Ministério Público. E pelas audiências que já aconteceram, a tendência do Ministério Público é que tenha que trazer esse pessoal para os planos. Então nós defendemos, nós eleitos, que venham para a Previ. No caso das ações, no outro dia mesmo estava com um caso lá, o associado ganhou a ação e ela é retroativa a 2001. Então, quando eu implanto em 2001, ele tinha, supondo que tenha sido em janeiro de 2001, ele tinha até março, abril de 2001 para fazer a preservação, e já passou. Então, nós conversamos no jurídico, estamos aguardando um parecer, mas não dá para considerar a data que foi determinada, mas sim a data da sentença. Então, considerando-se a data da sentença, você pode trabalhar 90 dias. Então, isso valeria também para os casos de 7ª e 8ª hora. Mas estamos aguardando isso. O que nós estamos defendendo, a Diretoria de Seguridade, é que se considere a data da sentença. Nós temos recebido também algumas notificações de alguns escritórios que já dizem: nós estamos com a ação, então já fica escrito aí que eu quero preservar, porque assim ele garantiria os 90 dias. Mas o nosso jurídico está estudando, não é uma solução tão simples, mas a gente sempre buscando a melhor forma de preservar. Mas, como em tudo tem um mas, tem um outro detalhe, na verdade nós temos 2 detalhes. Primeiro detalhe para quem é do plano 1. Quando você preserva o seu salário de participação, significa que você vai pagar um pouco mais. Então muita gente fala: bem, no plano 1 é tranquilo, está suspensa a contribuição. Então, espera lá. A contribuição foi suspensa considerando aquele benefício calculado lá. E nós temos agora um novo salário de participação por conta de uma sentença que condenou o Banco do Brasil. E nós vamos tirar do fundo de contribuição. O fundo de contribuição é nosso. Então, novamente, a exemplo da reserva matemática, eu vou penalizar o mútuo por uma dívida do banco? Então, essa é uma questão. Segundo mas, é do Previ Futuro. Não se pode esquecer do Previ Futuro
que quando você faz preservação, é uma espécie de autopatrocínio. É o associado quem paga. Então, ao fazer a preservação, tem que ter isso claro. Porque nós tivemos um caso recente de um colega que fez a preservação, ele tem que pagar a parte dele, a parte do banco. Aí, quando debitou na conta dele, ele não gostou. Falou, mas é preservação. Então, conhecer, nós temos todo um projeto lá dentro da Previ de educação previdenciária. E achamos que é determinante a educação previdenciária para todos nós, Plano 1 e Previ Futuro. Para entender isso, porque o colega vai lá, preserva, porque ele está na mente o Plano 1. Mas ele é do Previ Futuro, a situação é outra. Então, eu estou colocando esses dois detalhes, porque é importante a gente saber o que significa a preservação. Incorporar o BET, tem estudo? Tem. Nós precisamos de 20 bilhões de reais. Então, esse é o grande estudo. E precisamos dobrar o banco, que nós queremos esses 20 bilhões para nós. É aproximadamente isso que a gente precisaria para ter um BET vitalício, incorporar os 20%. Que seria um aumento, não um reajuste, um aumento além do reajuste. Tá? Então, existe estudo sim. E aí, quando a pessoa perguntou de aumento real seria isso. Então, o nosso plano ele é estruturado para pagar o INPC. Qualquer coisa acima disso, eu preciso ter recurso. O recurso normalmente vem de superávit. Poderia pegar esse 1 bilhão e transformar em 1% de reajuste? Até podemos, ver se a gente tem, se ele suporta. Eu creio que não suporta. Então, é uma questão que a gente tem discutido bastante. Nosso plano, inicialmente um plano complementar, tinha por objetivo complementar o benefício pago pela Previdência Social para que nós mantivéssemos o mesmo padrão salarial ao se aposentar. Então, quem se aposentou no Banco do Brasil até dezembro de 1997 tem o seu benefício complementar à Previdência Oficial. Então, normalmente, e uma das razões da gente estar trazendo o reajuste para janeiro é para não acontecer aquele descasamento que normalmente acontecia, a pessoa tinha um reajuste do INSS, e aí o da Previ era só em junho, aí diminuiu o benefício da Previ, tinha muita gente que achava que a gente estava tirando dinheiro. Não é, que ele é complementar. A partir de 1997, 1998 em diante, nosso benefício passou a ser suplementar. Então, ele não tem uma referência direta com o benefício do INSS. A parcela Previ é um fator, muita gente diz que é um fator redutor, não é. A parcela Previ não reduz benefício. A parcela Previ substitui o que seria o benefício do INSS. Hoje, a grande maioria dos associados, a grande maioria, tem o benefício do INSS maior do que a parcela Previ. Quem é que tem menor? Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres que se aposentam mais cedo. Então, o fator previdenciário acaba prejudicando muito a todas elas. Se nós conseguimos acabar com o fator previdenciário, ou criar o fator 85-95, como tem sido discutido, provavelmente, se o governo, na negociação que está havendo entre as centrais, o governo e o Congresso, fizer o ajuste retroativo, provavelmente a parcela Previ passe a ser eu quero ver todo mundo soltar rojão para a parcela Previ, aquele pessoal que atacou, falar agora o que falava, porque aí todo mundo vai ganhar mais, porque todo e qualquer aumento que tenha, a partir de para quem se aposentou a partir de 1997, não tem qualquer referência com o suplemento. Então, trabalhar proporcionalmente, eu teria que rever toda a estruturação do plano. Então, é muito difícil fazer isso. Não é algo tranquilo. As contribuições estão suspensas até quando? Até dezembro de 2013. Então, o fundo que foi criado, ele foi criado para garantir até dezembro de 2013. Posso adiantar para vocês que vai ter uma sobra que deve dar para mais uns 2 meses. Mas, inicialmente, é até dezembro. A resolução 26, por mais que a gente possa litigar contra ela, diz que a distribuição tem que ser equânime.
Então, se eu pegar o recurso do superávit e só aumentar de 90% para 100%, ele não é equânime, só vai atender quem é posterior a 97, ou quem está na ativa. Devolução de contribuição, não pode existir, né? Você teria que saldar o plano. Então é muito difícil você usar o superávit para beneficiar só uma parcela. Então esse vai ser um movimento que vai ser mais difícil, depende de negociação com o banco, mas também tem algumas travas na lei. Existem dois fatores que pesam na pontuação PIP, pontuação individual Previ. O primeiro é o tempo de filiação a Previ, e o segundo são os cargos exercidos no banco. Então um tem a ver com a Previ e o outro com o patrocinador. Então os cargos que a pessoa vai ocupando na Previ, quanto mais tempo ela tem de comissionamento, quanto maiores são as comissões, então isso vai aumentando a sua pontuação. Então essa é a forma de aumentar. Importante na 2B, muita gente às vezes entra lá no SISBB e acaba por fazer falar, eu olhei aqui, minha pontuação é 2%, ele vai lá e coloca 2%. Ao fazer isso, e talvez é uma coisa que a gente já discutiu com o banco, que está mal escrito. Diminuiu. O banco não deixa claro no SISBB, e isso vai passar para o portal da Previ. Nós estamos revendo o portal e vai sair do SISBB, isso vem para a Previ, que o que você faz ao optar qual é o valor máximo que você quer contribuir, e a pontuação determina qual é a pontuação máxima que você pode naquele momento. Então a gente sempre orienta as pessoas a deixar 10%. Deixa 10%. Não significa que você vai pagar 10%. Significa que você quer chegar até o máximo. Então, conforme você for pontuando, você vai chegar a um outro valor. E importante também, e aí eu já respondo a questão sobre PLR do Previ Futuro, é a contribuição 2C. A gente chama de contribuição 2C, que é aquela esporádica. Nós temos uma proposta, provavelmente no Congresso do Banco do Brasil agora isso vai ser discutido, no Congresso dos Funcionários, que seja majorado o montante que o Banco do Brasil distribui a título de PLR, e que essa majoração seja recolhido para a Previ, para o fundo de pensão. Então, com isso, você vai fazendo uma espécie de 2C, ou 2D, talvez tenhamos que criar, porque a 2C é só a contribuição do associado. Então é importante as contribuições sobre 13º, sobre PLR, a pessoa pegar uma parte daquilo, se for uma única vez, 20% no mínimo do salário de contribuição, e se for mensal, no mínimo 2% do salário de contribuição. Porque, na verdade, nós temos 3 grandes pilares que compõem o plano como o Previ Futuro. O primeiro é o tempo que se contribui, o segundo é com quanto se contribui, e o terceiro é quanto rende. Então, os perfis de investimento, que a gente discute muito dentro da Previ, você pode arriscar mais. Existe um perfil agressivo, mas como está dizendo, mais arriscado. Esse ano, em junho, os primeiros associados do Previ Futuro vão completar 15 anos de associados e passarão a ter o direito de reivindicar um benefício. Só que para quem contribuiu 15 anos, vai ser muito pequeno o benefício. Então a gente está dizendo, alguns falam assim, então vocês enganaram. A gente pressupõe que você vai contribuir durante 30 anos, que você vai ter um crescimento da carreira, você contribuiu 15 anos, não cresceu tudo na carreira, então o benefício é nessa proporção. Então tempo, valor e taxa que determinam quanto você vai ter de benefício. Isoladamente cada um não resolve, 2 sozinhos também não resolve. Então tem que ser os 3 sempre. Hoje nós temos 15 mil colegas que estão na ativa, que já reúnem as condições para se aposentar pela Previ. Destes 15 mil,
8.000 também reúnem as condições para se aposentar pelo INSS. Existe a possibilidade de um plano? Existe. Então, o Nery e o Carlos Neto, que seriam os responsáveis por um plano desse, são membros do Conselho Deliberativo da Previ. Então, eu chamei lá e falei, olha, se vocês têm alguma coisa desenhada, vocês falem comigo, pelo amor de Deus. Porque o meu problema é muito simples. Nós temos lá uma gerência, que é a AGBEM, né, gerência de benefícios, que ela está estruturada para conceder ali um número X, entre 90 e 110 benefícios por mês, é quanto a gente tem. E aí tem pensão, tem CAPEC, tem uma série de coisas. Se o banco lança um plano que vem uma avalanche, nós não temos preparo, não temos suporte para isso. Até o momento, o banco não nos falou nada. E eu estou cobrando. Mas não nos foi solicitado nenhum estudo. Nós temos um estudo atuarial, onde nós temos esse número, porque é um estudo atuarial nosso, que o banco também se utiliza dele. Então, essa é a realidade. Existe uma botaria muito forte, conhecendo o Banco do Brasil, a situação que está hoje dentro das agências. Se sair um plano, meu amigo, é um Deus nos acuda. Então, não sei. Honestamente, o banco não nos informou, não pediu nenhum estudo, mas a boataria é grande. Realmente é muito grande. Tá bem? Então, a gente voltará aqui para debater com vocês, mas o compromisso é de voltar sempre e fazer um debate com vocês para que haja a transparência e a democracia necessária no que é nosso. Tá bom? Obrigado pela atenção.